E hoje vai ser porreta o vídeo. E hoje eu quero te ensinar um negócio que, se você aprender, você vai ganhar muito dinheiro no longo prazo. Porque, meu parceiro, surge tanta oportunidade na bolsa que você não sabe aproveitar, cara. E graças a Deus a gente tá criando uma comunidade, pessoal do Método 2 em 1, da geração de dividendos, que sabe e identifica a manada. E eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre isso. E eu quero mostrar para vocês, inclusive, uma parte da minha carteira. Dá uma olhada nisso aqui. Fundos imobiliários começaram a cair. E aqui, a maior parte da queda está acumulada neste fundo imobiliário aqui, que é o HSLG, que realmente, se a gente pegar um gráfico dele, no último mês aí, caiu 7,45%, uma queda de R$ 7,30, né? Então, realmente é uma queda grande para fundo imobiliário. Lembra que eu sempre te falo, uma oscilação de 3 para cima, 3 para baixo, isso aí pode acontecer, oscilação de mercado mesmo, não tem problema, né? Porque tá caindo, você comprou um fundo imobiliário e caiu 2%, que você tá na queda. Não, oscilação de mercado. Agora, um fundo imobiliário que cai acima de 3%, acima de 5%, aí você tem que entender o que é que tá acontecendo, para ver o que é que tem de errado. Se o fundo mudou de fundamento, no Método 2 em 1 a gente tem uma regra para poder fazer venda de fundo imobiliário. Não é só essa, a gente tem alguns outros pré-requisitos, mas entenda essa regra. Se o fundo mudou de fundamento, ou seja, ele não é mais aquilo que ele prometia ser, e quando você comprou, ele tinha alguns objetivos dentro da sua carteira, fazia certos tipos de negócios, arrendamento, certos tipos de inquilino, e isso foi mudando conforme o tempo foi passando. Cara, ele mudou de fundamento, não é mais o mesmo fundo, então você tem que sair do fundo. Então é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, como que eu e o pessoal do Método 2 em 1, nós triamos alguma oscilação de mercado, nós triamos algum tipo de queda aparente na nossa carteira, para a gente entender se isso é realmente oscilação de mercado, se isso é realmente alguma queda justificável, se eu tenho que aumentar minha posição, se eu tenho que ficar quietinho lá em quarentena, né, não compro nem vendo, ou se eu tenho que comprar mais, tá? Então, até o final desse vídeo, você vai entender tudo e, inclusive, você vai saber qual que é a minha decisão perante esse fundo. Afinal, eu tenho ele na minha carteira e não é uma posição pequena, né? É a quarta maior posição. Vamos começar aqui pela própria planilha do Método 2 em 1. Essa planilha que fica disponível para os alunos do Método 2 em 1. O Método 2 em 1 agora está passando por uma reformulação gigantesca. Estou regravando novamente todas as aulas para ficar tudo atualizado, bonito, cinematográfico para vocês. E ainda, vocês vão ter novas planilhas de muito valor. Realmente, essa planilha você consegue inserindo aqui, por exemplo, os indicativos que você vai aprender dentro do Método 2 em 1, os indicativos para poder fazer sua triagem de fundo de risco, fundo de oportunidade, fundo de ancoragem. Você consegue digitar aqui, por exemplo, editar isso aqui e vai atualizar a planilha automaticamente para você. E quando a gente coloca aqui na parte de logística, a gente consegue ver que o HSLG subiu na planilha, né? Ele ficava mais ou menos aqui, né, no sexto, sétimo lugar, e agora ele subiu para cá, ó, no terceiro lugar. Acima dele tá só o RBRL e o New L11. Sobre esses fundos imobiliários, né, o New L11 já gravei muitos vídeos aqui. Se vocês quiserem, também posso trazer um vídeo aqui de RBRL. Deixa nos comentários aqui embaixo se vocês querem saber um pouco mais desse fundo imobiliário, por que ele está descontado, por que ele aparece ali nos fundos de logística, por que ele aparece ali como mais descontado, teoricamente, dentro do Método 2 em 1, como o fundo mais barato. Lembrando que não é só você olhar essa planilha, porque você pode olhar aí, ó. Pode olhar, dá uma olhada lá nos fundos imobiliários. Pode olhar, não tem problema. Dá um zoom aí para eles, editor. Não tem significado você só fazer a planilha e entender quais que estão no parâmetro de mais barato, porque às vezes coisa ruim é barata mesmo, né? Então o Método 2 em 1 ele tria, por isso que chama Método 2 em 1, que paga mais dividendo e que tem o PVP mais descontado, dentro de uma lógica para a gente passar da análise quantitativa, que é essa, para análise qualitativa, que é a análise do RI. E hoje eu vou te mostrar do HSLG, porque ele teve uma mudança de posição muito brusca. Em um mês ele saiu da 7ª, 8ª posição e foi lá para a 3ª posição. Então isso só pode ser uma coisa. Inclusive aqui já está desenhada a tendência para você, né? Consegue ver que ele realmente está caindo, enquanto os outros aqui estão subindo. Aqui tem uns que estão oscilando, né? Tem um XPLG também que caiu, ele tá com PVP de 0,95. Pô, a gente tá com vários fundos imobiliários e, convenhamos, talvez seja a última chance de você entrar nesses fundos imobiliários de tijolos descontados, viu? Então não sei se o próximo vídeo você vai querer de RBRL ou de XPLG, mas os dois posso te dar uma certeza. Os dois merecem um pouquinho de atenção. Então você deixa no comentário qual é o que você quer pro próximo vídeo. Ah, eu quero os dois, mas eu quero saber qual que você quer pro próximo vídeo pra mim já gravar aqui pra vocês amanhã, beleza? E por isso que é bom você utilizar o Método 2 em 1, essas planilhas aqui que vão atualizando automaticamente para você, porque você não precisa ficar se deparando com gráficos o tempo todo. A própria planilha te avisa o que é tá barato e o que você tem que olhar. Então vamos olhar aqui então o que está acontecendo com o HSLG.
primeira coisa que você vê é realmente o gráfico, e aí você vai ver quando foi que começou a cair. Se eu coloco aqui em 6 meses, olha só, ele estava aqui precificado em R$ 88, daí ele subiu aqui 11%, né? Foi lá para R$ 98, R$ 99, e agora caiu aqui desde abril mesmo, né? Desde abril, lá no inicinho de abril, ó, 1º de abril começou a cair, despencou aí 7,88. Perfeito? Até aí tudo bem. Se a gente pega uma janela aí de 6 meses, até que ele tá lateralizando, né? A gente tem que entender porque que ele fez isso aqui e voltou. E principalmente porque que ele teve essa queda. E aí, o segundo passo que você vai fazer é olhar os dividendos. Por quê? Olha só, isso aqui realmente é uma aula de curso, hein? É realmente aula paga, hein? Anota, realmente estude essa aula. Vai dar longa? Tô nem aí. Vai dar longa mesmo. Vai ficar aqui quem quer aprender. E depois você deixa o like, se inscreve no canal. Beleza? Então, olha só, a primeira coisa que você vai ver é se os dividendos caíram. Por quê? Porque a primeira manada do mercado, principalmente de fundos imobiliários, que tem o principal objetivo como pagamento de dividendos, a primeira manobra da manada é sair do fundo quando ele para de pagar dividendos. Então, se ele pagava R$1, passou a pagar 50 centavos, vai sair um cara, não sabe nem por quê. Pode ter certeza, não vai nem pesquisar o porquê que diminuiu. Mas vê uma manchetezinha assim, ó, em alguma notícia, esse fundo diminuiu 50% do pagamento de dividendos. O pessoal vai lá e vende. Tá nem aí. A primeira coisa que você vai ver é se os dividendos diminuíram. Já que a gente pode ver que na verdade não, né? O dividendo tá aumentando desde dezembro de 2022 até março de 2024 tá aumentando. Você pode ver aqui que ele pagava 65 centavos, subiu para 68, 69, 70, 72, 73 e agora desde novembro de 2023 tá pagando 74 centavos, né? E olha, tá bem igual um reloginho mesmo. Então, não é esse o problema. Então, primeira coisa que você vai conferir, data de quando começou a cair. Depois da data de quando começou a cair, que a gente já sabe, né? Dia 1º de abril. A gente precisa entender o que aconteceu dia 1º de abril. Segunda coisa que você vai olhar, se caiu o dividendo. Caiu o dividendo? Não caiu. Então, terceira coisa que você vai olhar é esse fundos.net. Você vai abrir fundos.net e você vai dar uma olhada lá no dia 1º de abril. O que aconteceu no dia 1º de abril? Será que saiu um fato relevante, referente a alguma mudança no fundo imobiliário, alguma venda que ele está fazendo, alguma compra, me endividei, alguma coisa que aconteceu no mercado para que realmente se justificasse essa queda? Será que aconteceu? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Eu tô aqui desde 29 de dezembro. Soltou aqui o informe periódico do resultado trimestral, que é normal, todo trimestre vai soltar. Dia 31 aqui do 1, soltou aviso ao cotista, que sempre todo mês tem um aviso ao cotista do rendimento e amortização, ele avisando aqui quanto que ele vai pagar, né? Então aqui ó, ele tá falando que vai pagar os 74 centavos, bem tranquilo. Depois relatório gerencial, que é o RI, o famoso, quando eu falo assim, vai ler o RI do fundo, relação dos investidores, né? Normalmente a gente tá se referindo ao relatório gerencial, que é quando o gestor fala com você. No dia 31 do 1 soltou, né, aqui informe periódico também, ó, o mensal, rendimento, aqui também falando que pagou 74 centavos, tá aqui, ó, 74 centavos. Enfim, soltou o relatório gerencial, informe, relatório gerencial. O que tá acontecendo então? Não tem nenhum fato relevante, não. Então vamos pegar aqui o último relatório, que foi no dia 31 do 3, que soltaram ali no dia 5 do 4, para ver que inclusive, né, soltou rápido. Olha só. Referente ao mês anterior, ele soltou no dia 5 do outro mês, né? Realmente muito rápido. Tem fundo imobiliário que atrasa e demora mais de mês. Então vamos aqui para o relatório gerencial, né? Você clica aqui em baixar, baixamos aí, vamos abrir aqui o relatório gerencial. Vamos ver se tem alguma coisa dentro do relatório gerencial deste fundo que justifique a queda. Então vamos lá, olha só. Objetivo e política, o fundo tem como objetivo aqui obtenção de renda e ganho de capital, né, de acordo com os seus imóveis e segmento logístico. Tranquilo, tem um benchmark aí de IPCA mais 6,5. Então tem muita gente que fala, nossa, IPCA mais 6 é bom demais, isso aí você sempre vai ganhar dinheiro. Pois é, os caras batem benchmark de IPCA mais 6,5 e ainda tem entrega valorização de cotas. Às vezes não é tão bom assim você manter realmente um investimento em renda fixa. Renda fixa serve para uma coisa, que é guardar o seu dinheiro da reserva de emergência, só isso. E perceba que eu usei a palavra guardar, não investir. Guardar, não investir, porque lá você não vai esperar multiplicação de capital. Qual que é o objetivo da renda fixa, né? É só guardar sua reserva de emergência, te prover liquidez quando você precisar. Então vamos olhar aqui, ó, o valor de mercado no fechamento desse relatório foi R$98, né? R$98. Já caiu para R$90, né? Olha isso aqui. Caiu para R$90. Estamos ganhando R$8 praticamente ali de variação de cota. Quem está comprando agora está comprando R$8 mais barato do que quem comprou lá 98. Valor patrimonial da cota, 103. Então, se ele fosse fechar agora, vender todos os seus imóveis, pagar toda a dívida que ele tem, e ainda ia dar para cada cota R$103. R$103 para cada cota. Distribuição de dividendos 74 centavos, 36 mil cotistas. É muito cotista, realmente, para um fundo pequeno.
é muito cotista mesmo. Ele tem um portfólio ali de 100% dos ativos com 30 quilômetros da capital. Isso aqui é uma estratégia chamada Last Mile, né? Tem muito galpão logístico agora que está adotando essa estratégia de ser Last Mile. Então tem um acesso à rodovia mais fácil, fica mais próximo da capital para poder fazer, né, carga e descarga muito rápido. Então o controle, ele tem um controle que o FII é proprietário de 100% dos ativos, às vezes tem um galpão logístico, e aí 30% é do HGLG, mais 30% aqui é do XPLG, e mais 30% aqui é do BTLG. Não, ele tem todos os galpões que ele tem 100%. Isso é bom ou é ruim? Tem dois pontos, né? É bom pra caramba, porque ele pode controlar o preço, ele pode vender sem nenhum problema, né? Mais fácil, inclusive, ele tomar a decisão de venda, porque ele não vai depender, mesmo que ele consiga fazer a venda, né, de 30% da propriedade, é mais fácil você vender uma propriedade inteira para grandes empresas, né? E além disso, ele tem ali o direito de poder fazer o seu metro quadrado valorizar conforme ele queira, porque imagina só, um galpão logístico que tem 3 donos, um tá alugando metro quadrado por 22, o outro tá alugando por 20, você quer alugar o seu por 25, o pessoal vai falar, pô, mas ali tá alugando por 20, por 22, por que você vai alugar por 25? E aqui não, você tem o poder, né, de colocar o preço que você quer, é um monopólio. Tem prejuízo, tem desvantagem nisso? Tem também, por quê? Porque se der algum problema, 100% do imóvel é seu, né, você não tá tão diversificado, você tá mais concentrado. Você quer vender, mas a empresa não quer comprar tudo, por exemplo, né, aí você pode fazer a venda parcial, tudo bem, continuar com mais um pedaço, é mais vantagem do que desvantagem, mas a desvantagem também existe um pouquinho ali, né? Toda estratégia tem vantagem e desvantagem, isso aí não tem como, né? 0% de vacância, ou seja, está tudo alugado, não tem nenhum problema. E aqui tem um comentário do gestor, né? Considerando os últimos 12 meses, a alta é de 43%, enquanto o IFIX subiu só 23%, rentabilidade equivalente a 418% do CDI líquido ainda, hein? CDI líquido. Quando fala CDI líquido, já tirou lá o imposto de renda. Isso é loucura, né? Isso é loucura. O portfólio do HSLG está com 0% de inadimplência, então tá tudo pagando. O valor médio do metro quadrado, lá, 23,70 centavos por metro quadrado. O guidance da distribuição dos próximos 6 meses é entre 70 centavos e 74 centavos. Então ele quer continuar distribuindo nos próximos 6 meses. Nos próximos 6 meses, né? Que foi solto em abril, referente a março. Então abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Até setembro tem a previsão ali de distribuir de 70 a 74 centavos. Como que tá a receita aqui, a DRE simplificada deste fundo? Deixa eu pegar até uma caneta preta aqui, olha só. Receita imobiliária. Tudo vem de aluguel, né? Então tem a receita imobiliária de 10,8 milhões, vem 10,8 milhões de aluguel. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil vocês verem, né? Aí, ó. Tem um pouquinho de receita financeira, tem um pouquinho de despesa ali, ó. Taxa da gestão é a maior despesa e um pouquinho da despesa financeira, que isso aqui é a alavancagem, né? A alavancagem, ele tem uma dívidazinha. Então ficou com a despesa total aí de 1,8 milhões, dividido basicamente em taxa de gestão e despesa financeira. Então o resultado era de 10 milhões, né, de aluguel, o que ele conseguiu entrar de dinheiro no caixa, e o que ficou de dinheiro no caixa foi 9,1 milhões, que é o que a gente chama de resultado do fundo. Deste resultado do fundo, a gente vê aqui o resultado realizado por cota, 72 centavos. E ele distribuiu quanto? Ó, rendimento por cota, 74 centavos. Isso aqui significa então que ele está distribuindo mais do que ele tem? Sim, está distribuindo mais do que ele tem. Ele precisou usar 2 centavos da reserva, né? Então, neste mês o acumulado foi de menos 2. Por quê? Porque ele precisou usar 2 centavos da reserva. Só que olha o tanto que ele tem de resultado acumulado. Olha o tanto que ele tem de resultado acumulado, 66 centavos. Aí ele usou 2 centavos agora neste mês, né? Esses 2 centavos aqui, ó, e ainda tem 64 centavos. Se ele continuar aqui, ó, com o rendimento, o resultado final ali de 0,72 centavos, e ele quiser distribuir 74 centavos por cota todo mês, pô, ele ainda tem 64 centavos. Se a gente pega 64 centavos e divide por 2 centavos, ainda tem 32 meses, né? Dividido por 12, ó, dá 2,6 anos ainda de distribuição de 0,74 centavos, bem tranquilo. Depois que secar essa fonte, se ele não fizer mais nenhum tipo de compra de imóvel, não emitir mais cotas, não conseguir bater o PVP de 1 ali, né, para fazer a subscrição de cota com mais vantagem, para a subscrição de cota conseguir, né, ser um pouco mais bem sucedida. Se ele não conseguir fazer nada disso, não aumentar seu preço por metro quadrado, aí realmente ele vai diminuir de 74 centavos para 72 centavos. Mas até mais 2,6 anos é tempo pra caramba, principalmente se a taxa ali começar a baixar, a alavancagem diminui, o resultado do fundo vai melhorar também, né? Então percebemos aqui que ele não tem problema nenhum com a distribuição realmente. A distribuição de dividendos foi de 74 centavos e o saldo acumulado por cota no momento é de 64 centavos. Então tá tudo tranquilo. O guidance até setembro aqui, né, que a gente fez lá, é de 74 centavos aí por cota.
de 0,70 a 0,74, né? Liquidez do fundo muito grande, né? Aproximadamente 1,2 bilhões, é 600 mil por mês, por dia, é muito, liquidez diária de muita coisa. E aqui a gente tem alguns pontos importantes, né, que talvez seja o que justifica a queda. Olha só, investidor original, isso aqui é bom ou ruim, Léo? Isso aqui é bom demais, né? Põe aí uma figurinha do Manuel Gomes, é bom demais. Por quê? Pô, imagina comigo que você aí que tá aí, você é bilionário ou milionário e você compra uns galpão ali para poder alugar, né? Então você tem ali 3 galpão para alugar, certo? Tá tudo alugado aqui, cada um por 10 mil reais, aí você ganha ali seus 30 mil reais por mês tranquilo. Só que você quer aumentar isso aqui. Você fala assim, pô, será que eu consigo arrumar uns sócios aí para mim conseguir abrir mais 3 galpão, depois abrir mais 3, depois abrir mais 3, porque eu vi que esse negócio aqui realmente é vantajoso, realmente dá dinheiro. Será que não é melhor eu expandir esse trem? E aí você aí que tem esses 3 galpões, fala assim, pô, vou chamar investidores na bolsa, vou criar o fundo e aí esse fundo aqui vai abrir cotas na bolsa, vamos ver se alguém vai querer investir junto comigo, perfeito? Aí beleza, o pessoal faz subscrição, participa da subscrição, ele capta dinheiro e aí ele compra mais galpões. Então aqui ele conseguiu comprar mais 3 galpões, por exemplo, e agora ele tem 60% do dinheiro que era dele, do investidor original, você no caso, e mais 36% aqui que está em pessoa física. Quem são essas pessoas físicas? O pessoal da bolsa que foi comprando. Ou seja, é um fundo imobiliário que os principais controladores são os donos. Isso é bom ou ruim? Vou repetir. Isso é bom demais. Por quê? Esses controladores têm o seu dinheiro ali envolvido. Eles precisam dos dividendos, eles querem os dividendos. Então eles vão fazer o máximo para poder o fundo andar em linha, né? Vai pagar um gestor, com certeza, mas vai fazer o máximo para o gestor andar na linha. Porque se tiver vacilo, eles perdem dinheiro também. E se o fundo estivesse ruim, a gente conseguiria ver esse percentual do investidor original diminuindo. Porque, se o fundo tá ruim, eu vou sair logo agora. Se eu sei que vai dar um problema, pô, eu vou vender aqui parte aqui, ó. Eu não quero mais 60%, não, vou vender mais 20% para o mercado. Então isso aqui nos provê uma segurança, porque se o investidor original estiver diminuindo ali sua posição, aí talvez seja um alerta. Mas se está mantendo o mesmo, pô, não faz sentido a gente vender. Isso aqui é uma informação, essa informação, ó, pega aí, ó. Essa informação aqui da estrutura societária do fundo, praticamente, né, é o que a gente precisa observar no próximo relatório. Porque se realmente, no próximo relatório, tiver com o investidor original ainda do mesmo jeito aqui, cara, não vai fazer muito sentido a gente sair disso aqui, não. Porque se até o dono que tem 60% não tá com medo do negócio, ou é um medo calculado, né, e tá caindo, ele só tá aumentando a posição, seria melhor ainda se isso aqui aumentasse de posição, né? Aí seria loucura. Vamos aqui, provavelmente esse é o motivo da queda. Olha só, 37,9% é da Casas Bahia. Ele tá totalmente diversificado em todos os outros aqui, né? Não tem nada muito assim concentrado. A única concentração dele é Casas Bahia, 37% da receita. Vamos supor que a Casas Bahia que tá no varejo, todo mundo tem medo, fica inadimplente. É 37,9% a menos de receita, meu parceiro. Ou seja, toda aquela receita de 10,8 milhões vai cair 37,9%. 10,8 milhões menos 37,9%, ela vai cair para 6,7 milhões a receita. Com o custo mantendo o mesmo ali de 1,8 milhões, menos 1,8 milhões, olha lá, o resultado por cota vai ser de 4,9. Metade, praticamente metade daquilo que é hoje, né? Um pouco mais da metade. A gente pode ver que o resultado ali de 72 centavos, caindo ali uns 45%, o resultado seria de 39 centavos. Então os dividendos iriam cair pra caramba. Talvez seja esse o fator que o pessoal tá provisionando que vai acontecer. Casas Bahia deixar de pagar. Por quê? Olha só, se você abre aí notícia, a gente já sabe que varejo é arriscado, né? Que varejo tem pouca margem, principalmente com a taxa Selic tá alta, porque eles operam com a margem muito pequenininha, e aí empresta, e aí vai diluindo cada vez mais essa margem. Aí o cara vende uma geladeira parcelada em 10 vezes, quando chega lá daqui 10 meses que ele recebe toda a geladeira sem juros, por exemplo, a geladeira já custa muito mais. É muito difícil você ter lucro em varejo, né? Você tem que ganhar muito pela quantidade. E isso não é segredo, tanto que nós não temos nenhuma empresa de varejo na nossa carteira, né? Você vê aí a carteira pública do canal. Se você chegou de paraquedas nesse vídeo aqui porque você gosta muito de fundo imobiliário, aconselho você a assistir ali o Café ao Milhão, que você vai ver a construção da minha carteira desde o zero. Antes era rumo ao 100k, agora é Café ao Milhão. Tá certo, cafezinho
a 1 milhão. E se a gente abre algumas notícias aqui, olha só, Via Varejo, Via, Grupo Casas Bahia, por que a empresa vai trocar de nome novamente, né? Mudança faz parte do processo de reestruturação da companhia que passa por uma grave crise financeira. Então não é segredo que a Casas Bahia está passando por crise financeira, né? Você coloca aqui e vê que Casas Bahia caiu aí em junho de 2020 até hoje 98%, você sabe que a empresa está com problema, isso não é segredo para ninguém, né? Dona das Casas Bahia anuncia plano de fechamento de até 100 lojas e cortes de funcionários. Perceba isso aqui, ó, isso aqui é muito importante, 100 lojas e cortes de funcionário. Até o final desse vídeo você vai entender uma coisa que talvez faça muita diferença no seu investimento de fundos imobiliários, tá? Muita diferença. Estratégia anunciada pela Via, que também administra lojas do Ponto, o antigo Ponto Frio, prevê redução de até 1 bilhão em estoques neste ano, né? 1 bilhão. Então é muita coisa, muito corte que eles estão fazendo ali. Olha só, Casas Bahia tem prejuízo de 1 bilhão, mas interrompe queima de caixa. Fechamento das lojas, redução dos estoques e demissões impactaram no resultado do fundo. Fluxo de caixa livre ficou positivo em 648 milhões em 2023. Ó, Casas Bahia reporta 6 prejuízos consecutivos e ações pagam a conta com queda de 8%. Para os analistas, os resultados da Casas Bahia foram fracos e provocados pelo turnaround em curso. Então, realmente, né, a Casas Bahia está muito ruim. E aí muita gente olha aqui com razão para esse número, né, 37,9% de Casas Bahia, fica com medo. E aí agora eu vou te explicar uma coisa, tá? Segue comigo esse raciocínio aqui, ó. É para seguir inclusive no cafezinho, né? Você tomou o seu gole de café aí? Agora vamos lá. A varejista, a última coisa que ela vai fazer é realmente fechar os seus estoques. Essa é a última coisa. Por quê? Primeira coisa, ela vai demitir funcionário para reduzir custo, ela vai fechar a loja. Mas o que ela tem de estoque, ela comprou. Ela já comprou. Ela não vai se desfazer de estoque tão facilmente. E ela precisa de um lugar para guardar esses estoques. Aonde ela vai guardar esses estoques? Nos galpões logísticos. Então, os galpões logísticos, eles inevitavelmente, grande parte deles, né, não só o HSLG, mas qualquer outro, o XPLG, por exemplo, o BTLG, o HGLG, inclusive o HGLG passou pela crise lá quando a Americanas também deu ruim, lembra? Então, sempre todo galpão logístico, todo fundo imobiliário logístico, ele vai ter sim galpões alugados para varejistas, porque os galpões eles são feitos para varejistas. Então, é muito estranho você vir e ficar com medo de um fundo imobiliário que aluga para varejista, porque na verdade tudo é varejo. Os galpões logísticos eles são para varejo, é para guardar coisa. Quem que tem que ter estoque? É varejo. Se não é varejo, é alguma coisa industrial, mas essa coisa industrial também serve ao varejo. Então, não tenha medo de galpões que emprestam para empresas que alugam os seus galpões para empresas de varejo, porque isso é o normal. E aí, com a continuação do raciocínio, olha só, a última coisa que as Casas Bahia vai fazer é: vou jogar esse estoque fora, ou vou realocar esse estoque, agora eu não preciso mais desse galpão. Isso é o último passo, assim, se estiver muito lascado mesmo. E vamos supor que isso aconteça agora. Casas Bahia fica aí inadimplente porque tá passando por dificuldade, normalmente não vai ficar inadimplente, é a última coisa que acontece também. Por quê? Porque a última coisa que ela precisa é que os caras joguem ela, despejem ela, né? Se ela fica inadimplente, vai entrar com rescisão de contrato e aí vai ter que pagar multa e ainda vai ter que sair do lugar. Vai ficar mais difícil para ela ainda. Então ela vai fazer o máximo para poder pagar os seus galpões logísticos, os seus aluguéis. Então ela vai fazer o máximo. É a última coisa que acontece. E sair também, né? Pode ser que ela saia. A gente sempre em imóveis logísticos, os galpões logísticos, tem uns contatos e se forem atípicos ainda melhores. Porque você tem um prazo de vencimento. Então você vai ficar aqui durante 15 anos. Se você sair antes, vai ter multa. Então isso prende um pouco. Por que isso existe nos galpões logísticos? Justamente porque eles sabem que estão alugando para varejo. E varejo pode dar merda. Então isso é normal que aconteça. E é nesses momentos que acontecem essas tretinhas, esses negócios assim que você fica meio encabulado, que talvez seja a hora e o momento de você aumentar a sua posição. Porque vai cair. E é o mesmo problema que tá acontecendo. A Casas Bahia não tá caindo, não é agora. Casas Bahia tá caindo agora? Vamos voltar pro gráfico. Casas Bahia tá caindo agora? Eu não entendo isso. Casas Bahia tá caindo agora? Vamos lá. Tá caindo agora? Não, gente, tá caindo há muito tempo, muito tempo. Aqui no período em que o HSLG subiu, o Casas Bahia tava fazendo o quê? Caindo. Tava com prejuízo. Nunca tinha fechado com fluxo de caixa positivo. Então não faz sentido você começar a pensar que agora vai dar tudo ruim, porque já tá ruim tem muito tempo. E aí agora seu motivo de decisão de saída de um fundo imobiliário ser isso, realmente não justifica pra mim, tá? Não justifica pra mim. E aqui embaixo a gente pode ver, inclusive, que ele tem 62 milhões aqui em
caixa e ele pode manter aí o pagamento dessas dívidas. Ele tem uma dívida aqui, né, um CRI que ele emitiu pro ativo de Manaus de 164 milhões, o que dá aí uma alavancagem líquida de 7,3%. Então tá tranquilo, a amortização aqui bem tranquila, né? Ele tem muito caixa, então ele vai usar um pouco desse caixa que provavelmente para continuar pagando 0,74 centavos, mas quando o resultado começar a melhorar ali para cima de 74 centavos, porque a gente tem inclusive os indexadores aqui que vão fazer, né, a correção ali dos imóveis, vai subir um pouquinho os imóveis, talvez o resultado até suba para cima de 74, ele não precise tirar do caixa para poder pagar. Não tem inadimplência, o vencimento dos contratos lá só em 2027, os reajustes vão acontecer agora em abril, em maio, em junho, então já vai aumentar um pouquinho o resultado do fundo aqui, né? Não aumenta tanto assim, né? A subida de 72 centavos para 74 centavos de uma vez, mas o reajuste anual faz um pouquinho sim de diferença, né? Se é 10% de diferença de reajuste, agora o IPCA tá 5, pô, é 5% a mais de receita, né? 10,8 milhões mais 5% de receita, pô, passa para 11,3 milhões, né? Então não é uma coisa que a gente possa desconsiderar. É algo que realmente faz os fundos imobiliários baterem a inflação em seus rendimentos, né? Isso aqui é muito bom. E aqui começa a mostrar os imóveis dele, né? E não vi nada de errado aqui no relatório que justificasse toda essa queda. A gente vem aqui no RI do fundo, tô investigando ainda, tá? Tô investigando ainda. Vem aqui no RI do fundo, clica em fatos relevantes. Cara, não tem nenhum fato relevante aqui, ó. O último fato relevante é no dia 20/10 de 2023, cara. Não tem nada, né? Não tem nada de errado aqui com o fundo. No fundos.net não tem nada aqui também. Chegando a uma conclusão aqui agora, só podem ser duas coisas. Primeira coisa, este medo que a gente entendeu ali de Casas Bahia, um medo irracional de Casas Bahia. Irracional por quê? Léo, mas tá caindo, tem prejuízo, realmente ali, tá falando que tá ruim. Mas tá falando que tá ruim já desde 2020, cara. Não é agora. Então é um medo que tem um fundinho de verdade, né? O famoso sofisma de Sócrates. É um fundinho de verdade, mas você distorce pra caramba. Os humanos têm duas pernas, as gazelas também têm duas pernas, né? Caminham sobre duas pernas. Pô, então quer dizer que gazelas são humanos? Não, pô, não. É sofisma. Sofisma, hein? Sofisma. Aprendeu mais uma palavra nova aqui agora. Então tome cuidado com isso aí, tá? Tome cuidado com isso aí. Essa é a primeira opção. É realmente algo de especulação por um medo irracional que abre oportunidade de compra para nós. Segunda possibilidade, informação privilegiada. Alguns grupos aí tá tendo informação privilegiada, talvez os investidores lá, né, porque a gente não tem o resultado do relatório agora, né? A gente não sabe se essa posição dos investidores originais ali, que são os controladores, estão vendendo. A gente não sabe. Pode ser que sejam eles que estão vendendo ali e por isso faz esse movimento tão grande, caiu 10% praticamente do fundo imobiliário. Se for isso, pode ser informação privilegiada. Se eles estiverem fazendo uso de informação privilegiada, que é o insider trade, cara, isso é crime, né? Então aí não tem muito o que a gente fazer, não tem como a gente prever. Acredito pouco que estaja acontecendo, porque o fundo, ele tá desempenhando muito bem, é um fundo que tem realmente muita chance de crescer e não faria muito sentido deles usarem de informação privilegiada. Faria muito mais sentido eles perderem 10% do capital se fosse para acontecer mesmo, alguma coisa ruim que eles sabem que vai acontecer e isso desvalorizasse. Era muito melhor que eles perdessem 10, 20% do capital e depois reerguesse o fundo do que usar de informação privilegiada, né? É realmente uma teoria da conspiração que você pode acreditar. Então, entre esses dois pontos aqui, você tem que escolher o que você quer acreditar e na minha opinião, né, na minha singela e humilde opinião, e não leve isso aqui como consideração de investimento, como recomendação, diquinha, não é nada disso. Mas não posso deixar de aproveitar as oportunidades, né? Não posso deixar de aproveitar o que na minha opinião é oportunidade. Então eu mandei 5K aqui para mim investir em fundos imobiliários agora, e desses 5K eu vou pegar metade e vou comprar de HSLG. Então vamos comprar 2.500 de HSLG e os outros 2.500 vai para outro fundo imobiliário. Se você quiser saber qual é, meu parceiro, se você quiser saber qual é, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, porque amanhã provavelmente vai sair um vídeo aí deste fundo, a não ser que vocês tenham escolhido o fundo errado aí. Quem assistiu com atenção a primeira parte do vídeo aí já vai ter uma desconfiança. Então só não vou fazer a movimentação junto com você aqui porque é 9h52, mas eu vou fazer pelo celular depois e o editor vai deixar aqui o print, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será o quê? Excepcional.